4, que diz que os irmãos não havia necessidade alguma. Olha, 4:34. Não havia necessidade alguma entre eles. Por quê? Me ajuda. Só um minuto. Ninguém achou ainda? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Ok, então era como se fosse uma cooperativa. Quem é que administrava o dinheiro? Os apóstolos. E aonde que eles colocavam o dinheiro? Resposta Aos pés. aos pés dos apóstolos. E hoje? Hoje o dinheiro subiu para o bolso. Muitos pastores. Bom, eu quero que você entenda a linguagem aí. Você acha que eles depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos? Aqui, apóstolo, olha o dinheiro aqui. É isso que quer dizer? Não. Está dizendo que os apóstolos estavam sobre o dinheiro. Aonde estava o dinheiro? Debaixo dos pés dos apóstolos. E não aonde? Na cabeça e nem no bolso. Irmão, quando você olha para esse contexto aí dos irmãos trazendo o dinheiro e os apóstolos administrando, parece bonitinho, não parece? Parece bonito. Os apóstolos, a igreja administrando os bens dos outros irmãos. Socialismo bem bonito, né? Não deu certo não, irmão. Os negócios deu certo. Então, se tem uma coisa ruim que a igreja primitiva fez no início, é isso daí. Administrar dinheiro. Horrível. Toda vez que cita negócio de dinheiro aqui é problema. A princípio bonitinho, capítulo 4 nós temos aí. O dinheiro dá aos pés dos apóstolos, ninguém tem necessidade alguma. Mas quando chega no capítulo 5, quem você encontra? Ananias e Safira. Quando você chega no capítulo 6, verso 1, diz: olha, naqueles dias, crescendo o número dos apóstolos, o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Quando eu pergunto para você responder, você lê. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, 6:1. Na hora de distribuir aquilo que estava aos pés dos apóstolos, quem era beneficiado em primeiro lugar? Os hebreus. E aqueles que são hebreus mestiços, como está aí, gregos, são judeus, mas porém são mestiços. Não era bem? Olha o texto aí, irmãos. Havia murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas, quando diz viúva, significa que ela não tem o quê? Alguém para sustentá-la. Então quem fazia isso? Ou deveria fazer? A igreja. Só que elas eram o quê? Desprezadas. Como diz desprezada, como se fosse assim: esqueci de levar a cesta para a irmã lá. Isso acontecia hoje, amanhã, no próximo mês. Isso começou a gerar dentro da igreja o quê? Até hoje tem esse negócio aí. Contenda. Fala, irmão, o quê? Murmuração, irmão. Esse negócio não tem mais. Que mais tem, irmão. Tem tem? um monte de gente insatisfeita aí. Terrível. Bom, mas eu vou chegar aí. Então, esse negócio de depositar dinheiro aos pés dos apóstolos trouxe muito problema. Tá? Os apóstolos não conseguiram administrar isso muito bem. Não é que eles não conseguiram administrar isso muito bem. É porque os irmãos estavam acreditando que Cristo iria voltar a qualquer momento. Aí eles pararam de trabalhar. Eles pararam literalmente de trabalhar, acreditando que Cristo iria voltar a qualquer momento. Porque ele falou que iria, mas iria voltar. Então, vai ser por agora que vai restaurar o reino, né? Vai vir e vencer o império. É por agora. Aí Jesus diz: não cabe vocês saber quando vai ser. Eu só quero que vocês fiquem em Jerusalém, sejam revestidos de poder, e depois vocês vão anunciar o evangelho. Mas eles acreditavam que seria por qualquer momento que ele ia voltar. Quando eu era da E não foi. O jovem precisa lá para estudar, para de tudo, que Jesus ia voltar. Não deu certo. Aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Capítulo 11. Capítulo 11, irmãos. Capítulo 11 diz, no verso 26, que vai levantar-se um profeta, e o profeta vai dizer que vai vir sobre a terra uma crise financeira muito grande. Acharam, irmãos? Amém.
E levantou-se um deles, por nome Ágapo. Um deles quem? Verso 27, profeta. Ágapo. Naqueles dias nasceram os Que dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo. Aí o texto diz, e isso aconteceu nos dias do imperador Cláudio. Por que que Lucas está dizendo que isso aconteceu? Lembra que quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, já se passaram 30 anos, então ele diz, aquilo que o profeta disse que iria acontecer, agora eu, já vendo a história acontecida, aconteceu. E quando essa crise financeira veio, irmão, os irmãozinhos de Jerusalém da Judéia estavam passando fome. Continua lendo o texto. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro, ai meu Deus do céu, aos irmãos que habitavam na Judéia. Estou passando fome, irmão, passando fome. Capítulo 12, verso 25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, que serviço? Eles foram lá para a Judéia e Jerusalém levar essa ajuda financeira para eles. Vamos lá. Havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Então, irmãos, eles foram lá levar essa ajuda para os irmãos. Os irmãos estavam passando fome. Passando fome. Esse negócio que você vai para a igreja que Deus vai te dar dinheiro, irmão, não sei, eu não arrumar esse negócio aí não, né? Eu sei que você pode ir para a igreja e Deus vai te dar trabalho, se você quiser trabalhar. Aí com o trabalho vem dinheiro. Entende? A não ser se você foi chamado por Deus para ser assalariado pela igreja. Do contrário, irmão, você quer prosperar? Vai trabalhar. Teus irmãos falam assim, irmão, estou vivendo. Eu também estou vivendo. Não, mas eu estou vivendo pela fé. Como assim, irmão, viver pela fé? Eu também estou vivendo pela fé, irmão. Não, mas meu Deus. Entende o que é viver pela fé que ele diz? Eu não trabalho. Mas você vive de quê? Umas agendas que eu faço aí, aqui, ali. Umas revelações, show que eu passo por aí. Eu tô falando sério, não tô brincando não, eu tô sério. Isso é tão fato que o primo da minha esposa, ele foi pro Rio, aí ele chegou no Rio, o camarada... A obra, para estar à frente da obra, vai trabalhar. Vai trabalhar e tenta conciliar trabalho com obra, porque não é fácil não, meu irmão. Não é fácil conciliar. Colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas virem, não é fácil não. O trabalho, o dia a dia termina sugando muito da gente. Tem pessoas aqui que vieram do trabalho para cá. Isso é priorizar o reino de Deus, priorizar Deus. Isso vai ter um retorno para você. Agora, os irmãos lá, irmão, pararam de trabalhar, literalmente pararam de trabalhar. Outra coisa que aconteceu foi quando o evangelho chegou lá na igreja de Tessalônica, os irmãos também pararam de trabalhar. Literalmente pararam de trabalhar, esperando Cristo. Aí Paulo vai escrever para os irmãos em Tessalônica e vai dizer o seguinte: ei, vocês não querem trabalhar não? Não coma também. Calma aí, Paulo escreveu isso. Mas rapidamente comigo, por favor. Romanos, irmãos. Sim. Creio que você achou o capítulo de número 15. Ainda estou falando da fome que os irmãos passaram por não trabalhar, por ter depositado tudo que tinha aos pés dos apóstolos. E ficar brigando com Deus ainda. Deus, eu te dei o meu tudo, eu sacrifiquei o meu tudo. Ele o problema é seu. Mas não era a ordem do Senhor, né? Ordem? Aonde? Sacrificar tudo? E eles rapaz, tudo. Tá? Eu tenho certeza que os apóstolos não pediram, porque eu vou falar o capítulo 5 para você, os apóstolos não estavam pedindo nada, não. Rapaz, se você ficar com isso aqui, não era seu. Mas se você quer fazer o certo, então anda nisso, é certo. Vou chegar lá. Bom, voltei para Romanos, capítulo, o que eu falei? 15, né? Verso de número 25. Mas agora vou a Jerusalém para o quê? Ministrar. Para ministrar aos santos. E tinha agenda lá em Jerusalém. Ei, Jesus amado. 26. Porque
pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres. Misericórdia, pobre, irmão. Aonde? Vai, irmão. Vocês não acharam isso? Macedônia. Santos que vivem em Jerusalém. Isso aí, pobre, irmãos, lá em Jerusalém. Como é que pode ter pobre lá? Pobre. E o texto diz mais ainda: isso lhe apareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos bens espirituais, eles devem também ajudar aos judeus que estão precisando com os bens o quê? Materiais. Paulo está dizendo, se a salvação vem dos judeus, se as coisas espirituais boas vêm dos judeus, o que nós podemos, o mínimo, fazer? É dar o que nós temos, material, para os judeus, que estão lá em Jerusalém, na Judéia, passando necessidade. Então, não foi muito louvável isso daí, tá? Não foi muito louvável. Ainda mais um pouquinho, rapidamente. Livro de Tessalonicenses. Crendo que você achou o livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Achou, irmãos? Amém. Capítulo de número 4. Primeiro, senhor, que eu falei? É primeiro ou primeiro? Primeiro, só que eu achei aí, eu me perdi. Exaltação e Verso de número 8 e 9, lembra aí, por favor? Do capítulo 2, do 1 Tessalonicenses. Assim quem rejeita isso, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá seu Espírito. Porém, acerca do amor fraternal, Onde você está, meu irmão? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 3, verso 8. Vai, verso 8. 8, 9. Porque agora vivemos, se é que estáis firmes no Senhor, pois que ações de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nós regozijamos por... Capítulo 2, irmãos. agora é 2? Agora é 2. Eu vou ler. 2, verso 8. Assim nós, sendo vós tão afeiçoados, de boa vontade, quisemos comunicar com vós, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éramos muito queridos. 9. Pois bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. O que Paulo está dizendo? Os irmãos de Tessalônica, eles pararam de trabalhar, pararam literalmente. Aí o que Paulo tinha que fazer? Trabalhar e pregar. Por quê? Porque a igreja não conseguia manter a eles com um salário. Aí teve que fazer as duas coisas, de dia e de noite, trabalhava e pregava. Capítulo 4, esse mesmo livro. E o que os irmãos ficavam fazendo? Verso 11. procurai viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com a vossa própria mão, como já vos temos mandado. Trabalhar com as vossas próprias mãos. Por quê? Eles pararam de trabalhar, irmão. Eles pararam de trabalhar, mas tinham que ir trabalhando. Aí Paulo vai escrever daqui a pouquinho para eles o seguinte: ó, se vocês não querem trabalhar, não comam também. Para de ir na casa do irmãozinho bater lá na hora do almoço. O irmão vai fazer uma oração com você aqui. Para. Pode passar o Alex ir lá, tá? Na hora do almoço, agora com vocês. Você viu o pratinho lá? Vamos lá, conselho que Paulo dá para os pastores. E também, vamos lá, 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo. Vendo se você achou o capítulo 5 de 1 Timóteo. Verso de número 1. Verso 5. Vai, Deus. Aquela, porém, que é
verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração noite e dia. Gostei de sua frase, ó, me ajuda sempre a falar aí. Ó, ele está dizendo o seguinte: aquelas que verdadeiramente for viúva, busque a Deus com rogos e orações. Para quê? Para você casar de novo, mulher. O que está dizendo é o seguinte: vamos lá, se ele falou verdadeiramente viúva, significa que algumas não eram verdadeiramente viúva, mas estava pesando aos cofres da igreja. Não tem muitos assim. Tá igual. Aí ele está falando para essas aí que elas deveriam, irmã, você ia dar um caldo aí, vai orar aí, eu sei que seu marido morreu, e Deus fala, vai trabalhar, vai orar, Deus vai levantar alguém, um varão para você. Está escrito aí, você leu, né? Bom, aí verso 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus parentes, né, principalmente da família, negou a fé e é pior do que o infiel. O que ele está dizendo é o seguinte: ó, essas verdadeiras irmãs que estão viúvas e que não tem quem pode ajudar ela e os seus filhos, a igreja deve fazer o quê? Ajudar essas pessoas, porque a verdadeira religião para Deus é ajudar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Agora, ele está dizendo o seguinte: mas se alguém tem que ajudar primeiramente, quem é que tem que ajudar essas viúvas? A família. Ó, vai lá pedir o pastor lá, pastor, te ajudar. O pastor falou, não, quem tem que ajudar é as pessoas da família, que devem ajudar primeiro essas pessoas. A igreja tem que ajudar? Sim, tem, mas primeiramente quem tem que ajudar? Aqueles que são da família. Porque o que adianta você dizer que tem fé e alguém da sua carne está passando necessidade e você fecha os braços para essa pessoa? E pior, manda ir lá na igreja. Aí pediu o pastor. Essa viúva seria um desempregado? Um desempregado. O desempregado que pode trabalhar e não quer trabalhar. Vive da fé. Tem gente que está desempregado porque está dentro de um processo que Deus, logo no início da minha fé, eu fiquei 5 anos desempregado e buscava. Eu fazia, capinava o quintal, limpava a igreja, para a igreja me dar uma cesta básica, para me dar na casa onde eu estava morando. Irmão, eu não ficava parado não, mas não era o serviço que eu queria. Mas eu ficava parado, eu sempre sustentava ali. Agora tem pessoas que literalmente acomoda na fé. Assim, Deus vai mandar, não tem? Deus vai mandar, não tem? Se Deus não toca no coração dos irmãozinhos, irmão, para mandar uma coisinha lá para ele, vai passar fome. Você imagina, o homem está lá em Jerusalém, Deus, estou com fome, meus filhos estão com fome. Tem uma crise mundial aí, a crise veio, o Brasil está ruim, está complicado. Agora não é Bolsonaro, não tem mais não, passar a melhorar. Aí, veja bem, aí o que aconteceu? Deus mandou uma coisa? Mandou, mas como? Teve que mandar de fora, tocar no coração de fora, se conscientizar. Se a salvação veio deles, vocês têm condição financeira? Ajuda eles. Depois vão trabalhar, tá? Depois vão voltar a trabalhar. Mas agora é o seguinte aqui, irmãos, rapidamente, verso 9. Veja bem, observou um detalhe aqui? Nós aplicamos isso daqui. Como é que nós aplicamos esse versículo que acabei de ler para vocês, no verso 8? Aplicamos assim: a igreja tem que ajudar as pessoas, mas principalmente quem? Os que são membros. Não aplicamos assim, certeza? Sim ou não? Sim. Aplicamos assim: a igreja tem que ajudar as pessoas, mas principalmente os que são membros. As outras pessoas que precisarem. Isso aí. Mas o texto está mostrando que quem deve ajudar as pessoas são quem? Os da mesma família. Nós podemos aplicar porque nós somos uma família. Tá? 9. Nunca seja. Olha, o que é uma viúva para Paulo? Nunca seja escrita como viúva uma mulher que tiver menos de quantos anos? 60 anos. Aqui não tiver menos de 60 anos, não é verdadeiramente viúva. Seja Pode inscrito na trabalhar, lista pode apenas casar a de viúva novo. maior de 60 anos. Irmãos, tenha porque sido nós temos que olhar agora o fundo histórico. O
fundo histórico mostra que tinha muitas lutas, muitas guerras, muitas mulheres perdiam os maridos naquela época. E isso pesava para quem? Para a igreja, que tinha que amparar, sustentar. Tá? Os irmãos não negavam a fé, eles morriam. Mas qual era o pacto da igreja? Olha, não nega a fé, pode morrer. Os seus filhos nós vamos cuidar, nós vamos adotar os seus filhos. Mas isso pesava para a igreja. Bom, fala para a liderança agora, por favor. Liderança. Não é mais um pouquinho. Aí o que as irmãs faziam, essas viúvas aí? Ao invés de trabalhar, o que elas faziam? Verso de número, por favor. Verso 14. 14 não. Cadê? Verso 13. 13. Vai, irmãos. E ao mesmo tempo aprendem a ser ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também fofoqueiras e intrigantes, falando o que não devem. Irmão, mente vazia é o vecino do capeta, irmão. Ó, intrigante, arrumava intriga, era fofoqueira, andava de casa em casa, por quê? Eu comi na casa da irmã aqui hoje, amanhã eu vou jantar à noite na casa do irmão, amanhã eu vou... E nesse negócio de casa em casa, sempre com aquele ar de espiritualidade. Olha, vim abençoar a sua casa, vim abençoar o seu lar. Mas só chegava na hora do almoço ou do jantar. Aí tocava na comida da irmã, Não, aí chegava e falava, irmã, Tem comida ruim. olha, eu vim, desculpa chegar na hora do almoço aqui, mas eu vim aqui na sua casa aqui, porque, olha, eu tenho um negócio para falar da fulana lá, eu cheguei na casa dela hoje pela manhã, o negócio está complicado, está feio, posso entrar? Fofoqueira, irmão, passando um monte de coisa de casa em casa, que ouviu, que viu. Engraçado que tem isso pra nós. É o que mais tem. Paulo vai dizer que essas irmãs fofoqueiras e intrigueiras, que tem muito em ciclo de oração, são servas do capeta. Está aí, verso 15. Porque já algumas delas se desviaram, indo após, mas continuam na igreja, né? Estão desviadas, estão seguindo o capeta, mas estão dentro da igreja, estão cantando, daí oportunidade. Julgando os outros. Meu Deus. Agora ele vai dizer, conclusão, verso 16: se algum crente ou alguma crente tem viúva, pede a igreja para socorrer, é isso? Socorre-as. Se algum crente, se alguém tem um parente que está precisando de necessidade, não vai chamar a igreja não. O que você tem que fazer? Ó, vou te dar o telefone do meu pastor Guida. É isso, irmão, está escrito aí? Não, vai resolver, ajuda. Faça alguma coisa. E aqui não é irmão não, aqui é crente. Entende? Lá atrás o verso 8 falou de irmão da mesma família. Agora quem está falando assim, um crente sabe que outro crente tem necessidade, o que você tem que fazer? Socorrer. E não sobrecarregar a igreja, para que possa sustentar as que deveras são viúvas, ou seja, aqueles que verdadeiramente precisam. Que tem de igreja sobrecarregada aí, não anda, não vai para frente, porque tem um monte de bichinho pendurado nela. E aqueles que precisam verdadeiramente, igual o Bolsa Família, irmão, passaram um pente fino aí, você viu a quantidade de pessoas que estavam... A quantidade de pessoas que estavam desfrutando do Bolsa Família, Pessoas com que era tudo saúde. fantasma. Isso tem na igreja de punhadas também. Então, punhadas também. Anani e Safira, vou chegar lá para concluir. São tudo Anani e Safira. Agora, relacionado aos pastores, aqueles que realmente trabalham na obra do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles não precisam trabalhar lá fora. Eles não precisam, a igreja tem que bancá-los, e bancar bem. Financeiramente bem, tá? É ordenança. Então, quando era depositado aos pés dos apóstolos, quem é que comia? Os apóstolos, a esposa dos apóstolos, os filhos dos apóstolos. Verso 17. Os presbíteros, quem é os presbíteros aqui? São os que tomam conta das
das igrejas. Que governa. Os presbíteros, que governam mais ou menos, né? Meia boca. Bem. Não é bem, né? É bem. Tem uma galera aí que vai te falar. Que governa bem, seja estimado por digno de duplicada honra, principalmente quem? Dois tipos aí, quem? Trabalham na palavra e na doutrina. Duas coisas. Ele diz, ó, você deve dar duplicada honra. Não é só dar honra, é honra duplicada. A liderança, mas que tipo de liderança? Aqueles que trabalham. A galera desse otário tem, principalmente culto à noite, domingo à noite, cruza o pezinho assim, ó. É um monte de presbítero, pastores. Você só vê eles domingo à noite. Não, glória a Deus. Não trabalham na obra de jeito nenhum, mas quer honra, quer honra. Aí diz, esse pessoal não governa bem, não trabalha bem, e quer honra. E ele diz, ó, esse pessoal aí, que trabalha bem, esse pessoal, eles devem receber honra. E ele diz ainda, ó, dois grupos de pessoas, quem? Primeiro aí, o que prega a palavra, ou seja, o pregador e o mestre. Ele diz, o mestre também deve ser remunerado. Não só o mestre que ensina a doutrina, mas também o pregador. Então, ele está dizendo que essas pessoas, e que na verdade nessa época aqui, quem fazia isso eram os presbíteros. Não era como hoje nós fazemos terceirizando pessoas de fora para fazer, não. Era o pastor que fazia tudo, ele pregava e ele ensinava, o presbítero. Pregava e ensinava. Aí, a essas pessoas, o que ele manda fazer? Verso 18. Porque, diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha. Digno é quem? Obreiro. Quem é o obreiro aí? Aquele que está pregando, aquele que está ensinando e está governando bem. Digno. É digno você assalariá-lo. E um bom salário. São os únicos que a Bíblia diz que pela palavra está livre de trabalhar. Quem é que deve manter essas pessoas? A igreja. Tá? Para finalizar, 1 Coríntios, por favor. Capítulo, falei 1 Coríntios? Sim. Não, é 2 Coríntios. Também não, é 1 Coríntios mesmo. Capítulo 9. Versículo. Eu vou ter que resumir aqui, mas o verso de número 6. Ainda falando dos obreiros? Ou só Barnabé, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de Trabalhar. Calma aí, todos os apóstolos têm alguém trabalhando? Não. Vocês estão bancando ele? Estamos. E eu e Barnabé? Não temos esse direito também não, hein? Vocês acharam, irmãos? 9 verso o quê? 6. Ele fez uma pergunta, sim ou não? Sim. Aí agora ele vai fazer exemplo. Quem é que vai para a guerra na sua própria custa? Quem é que banca os soldados, as armaduras deles, as vestimentas dele? É quem? O reino. É o país. 2. Quem planta a vinha e não pode comer do seu fruto? Mas não, você faz uma horta no seu quintal, lá de tomate. Aí quando começa a surgir o tomate, você não pode comer. Você plantou, você regou, você adubou, você esteve ali, você cuidou. Aí na hora que o fruto vem, você não pode comer. Acabou? Não. Ou quem apacenta o gado não pode tomar do leite? Guerra militar, plantação e apacentador. Tudo isso para ele dizer o que? Verso de número 8. Digo eu isso segundo homens, ou seja, eu estou falando isso para poder engrandecer alguém? Não, é a Escritura que diz. E o que a Escritura diz?
Porque na lei de Moisés está escrito, já acabamos de ler isso hoje, hein? Não fecharás a boca do boi que trabalha, que trilha o grão. Porventura Deus está cuidando de boi, irmãos? Misericórdia. Deus está cuidando de boi. Se os boi, Deus falou assim, não fecha a boca dos bichinhos. Os bichinhos estão ali moendo, trabalhando, Se eles estão trabalhando e ali está moendo, o trigo que cair, deixa eles comer. Mas o que eles faziam? Amordaçava a boca do boi. Muitos pastores estão assim, trabalhando, e quem está crescendo e quem está prosperando é o líder da igreja. Os obreiros estão padecendo, sendo cobrado muito. Eu coloquei no meu Facebook lá, você não curtiu? Coloquei no meu Facebook. Quantas igrejas tem? Vou voltar aqui e finalizo. Só concluir. Verso de número 14. Verso 14. Perdão, verso 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, os que administram o que é sagrado, eu te pergunto, a igreja é sagrada, o altar é sagrado, a palavra é sagrada, a igreja é sagrada? Sim. Comem do que é do templo? Os que estão junto ao altar devem participar do altar. Tudo que é trazido ao altar, oferta, dízimo, tudo. Aí vai concluir, dizendo, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aí as pessoas pegam esse negócio em contexto e acham que é só sair pregando aqui e ali. E está falando para aqueles que apacentam e para aqueles que são missionários, como Paulo e Barnabé. Esses têm direito de receber financeiramente uma ajuda financeira. Hoje costuma-se assinar a carteira do pastor e pagar todos os encargos e dar um salário ao pastor, né? Verso de número... Não, só tem. Então, ficou claro que depositar os pés dos apóstolos é para beneficiar quem? Primeiramente quem? Quem? Aqueles que trabalham na obra. Segundo, aos verdadeiros necessitados. Tá? Agora o que acontece hoje é que muitos pastores deixam de comer daquilo que é direito deles, pensando em quem? No pastor, tá? Pensando em quem? Nas ovelhas. Quantos anos, pastores, vocês dois trabalharam sem ganhar salário e tiravam do bolso, porque eu via isso, nem crente era, eu via isso. Quantos